Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. É só o primeiro versículo que eu quero ler, que é o Gênesis 15. Gênesis 15, verso 1. A Bíblia diz: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Se você olhar para esta passagem, para você entender o que Deus está falando aqui com Abrão, é importante você entender a situação em que Abrão estava. Abrão havia saído da sua terra, do meio da sua família, e Deus enviou Abrão para uma terra que ele não conhecia, um lugar desconhecido. Ele saiu do ambiente em que ele estava acostumado a viver, que é Ur dos Caldeus, onde ele vivia, na região onde hoje é o Iraque, e foi enviado para a região de Canaã, onde hoje fica Israel. Foi enviado para a Palestina, e uma terra que ele não conhecia. E nesse andar, nessa caminhada, Deus aparece para ele e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Porque se você parar para pensar, Abrão tinha muitas razões para se sentir inseguro. Ele estava numa situação, num ambiente de insegurança. Porque as coisas que nos dão segurança são justamente aquelas coisas que me são familiares. Eu me sinto seguro se eu conheço o meu bairro, se eu conheço o meu vizinho, se eu estou perto da minha família, se eu estou num ambiente familiar, um ambiente que eu já me acostumei a viver, que eu já sei lidar. É muito mais fácil me sentir seguro, sem medo. Nada me ameaça, porque eu já estou acostumado com tudo. Mas num lugar estranho, num lugar que eu não conheço. Eu lembro de um amigo meu que foi para a Europa fazer um curso de pós-graduação. Ficou um tempo e voltou. Desistiu do curso. Eu conversando com ele, perguntei: e aí, como é que foi lá a tua experiência? Você resolveu voltar? O que aconteceu? Eu me senti naquele lugar sem as minhas referências. Me senti perdido. Eu ia no supermercado, não sabia se o preço de um produto de limpeza era caro ou barato, porque eu não tinha referência para medir. Foi só um exemplo que ele deu para mostrar o nível de insegurança que você enfrenta quando você está numa situação desconhecida. Quando tiram de você as bases com as quais você se acostumou e que te deixam seguros. Situações familiares que eu me acostumei e que me dão segurança. É o que aconteceu com Abrão. Deus pega Abrão, leva ele para uma região que ele não conhece, tira ele do ambiente familiarizado em que ele se encontrava e leva para um lugar desconhecido para fazer algo que ele não entendia muito bem o que seria, qual que era esse propósito que Deus tinha com ele. E nós sabemos que algumas coisas roubam a nossa segurança. Se nós formos conversar com as pessoas que passam por momentos traumáticos, por momentos de traumas, essas pessoas sofrem profundamente aquilo que já até se fala na psicologia, que eles chamam de estresse pós-traumático. Você passou por um trauma, passou por uma enchente, passou por isso acontece muito com vítimas de enchentes, vítimas de furacão. Eu mesmo, eu lembro que morava em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, que fica à beira do Rio Paraguai, e nós tivemos uma enchente nos anos 80. Eu lembro que aquela enchente, a água vai subindo aos poucos e vai começando. Aquilo é algo desesperador, porque você percebe que a água está subindo, você tem os móveis, tem coisas que você consegue até colocar num lugar alto, mas tem coisas que não dá, que estão presas na parede. Você vê que aquilo está subindo, você está perdendo tudo, você não tem o que fazer. A prefeitura montou um acampamento. Meu pai tinha um pouco mais de condição, ele conseguiu construir uma casinha de madeira para nós fomos para essa casinha de madeira ficar ali. E aquilo foi muito duro para minha mãe.
Nós tivemos duas experiências iguais, uma em 79 e outra em 82. E essa de 82, a de 79 ela conseguiu atravessar, mas essa de 82 quebrou ela no meio, porque tudo que ela tinha ela perdeu ali. Quer dizer, quando você passa por um episódio de trauma, um evento que tira tuas bases, né, onde você está acostumado a pisar, de repente vem algo que desestabiliza você. Minha mãe não conseguiu atravessar isso, pegou um câncer porque baixa a imunidade. Quando você passa por uma situação de estresse, você se fragiliza, você fica frágil. Era o que Abraão estava enfrentando aqui, uma situação, um estresse, de falta de segurança, porque ele não tinha nada familiar no que se apoiar. Porque o que me dá segurança é aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já tenho domínio. Quando eu venho para o novo, para o desconhecido, o desconhecido me ameaça. E nós somos pessoas, a gente não percebe, mas a gente precisa de equilíbrio. Você precisa de situação que te dá sustentação. De repente vem um evento na tua vida e tira isso. E como é difícil superar. Eu lembro que uma vez meu ônibus foi assaltado. Eu estava indo de casa para a faculdade, lá no Rio de Janeiro. O ladrão entrou no ônibus. Aquilo gerou em mim um temor, que toda vez que entrava alguém suspeito, eu saltava do ônibus. A partir dali eu comecei a mudei meu comportamento. Aquilo me afetou, tirou a minha segurança naquele meio de transporte. Quer dizer, nós somos como uma casa, com alguns pilares, alguns fundamentos, algumas colunas, que às vezes vem um evento, você perde uma pessoa importante para você, você enfrenta uma situação difícil, você perde o seu emprego, né? Seja o que for, cada um aí sabe o que enfrenta na vida, e que vem, parece que uma mão e tira. É o que Abraão estava vivendo aqui. Por isso que Deus se mostra para Abraão e fala: não temas, Abraão, não tenha medo porque você está longe de casa, não tenha medo porque você está longe da sua família, não tenha medo porque você foi assaltado, não tenha medo porque você perdeu o emprego. Deus é o teu escudo. Há um Deus no céu que conhece a situação que você está vivendo, e é nele que você tem que pôr o pé machucado para se apoiar. Amém? Nós temos um Deus que é um escudo na nossa insegurança. Não é maravilhoso isso? Porque isso aqui é real. É real. É real essa situação que cada um de nós passa na vida. E é doloroso, porque eu sempre me senti seguro. Eu sempre tive segurança, mas de repente eu começo a perceber que eu não tenho mais a mesma segurança. O que aconteceu comigo, meu Deus? O que está se passando na minha alma? Por que eu agora, coisas que eu fazia com tanta facilidade, eu começo a tremer para fazer? As pessoas têm síndromes de pânico, não conseguem explicar, estão em situações que viveram dezenas de vezes sem nenhum problema, de repente dá um pânico que elas não conseguem explicar. Deus estava tratando com a alma de Abraão, porque sabia que o trauma que foi para Abraão sair do meio da sua parentela, a segurança que o abrigo da família trazia para ele. Ele perdeu tudo e foi para o desconhecido para obedecer a palavra de Deus. Não temas, eu sou o teu escudo. Agora, o que Deus precisava de Abraão para que Abraão pudesse receber esse fluxo de segurança que saía de Deus? Porque há uma força, um poder que sai de Deus para chegar em você. Mas para chegar em você precisa de algo, de uma reação que permita que Deus encha essa parte ferida da sua alma que gera essa insegurança, que veio por conta de um trauma que você vivenciou, por causa de uma dor que você enfrentou.
Deus precisa encontrar um canal de acesso para Ele soprar isso na sua alma. A Bíblia diz, Gênesis 15, que nós somos seres profundamente emocionais. E é isso que nós muitas vezes nos esquecemos. Nossas emoções jogam um papel importante demais dentro de nós. Não adianta nós, mas porque a gente quer entender tudo de uma forma lógica, mas a maior parte das nossas decisões nós não tomamos por lógica. A maior parte das nossas reações, a maior parte das atitudes, a maior parte das atitudes que temos não tem nada a ver com o que nós pensamos. São forças emocionais que operam dentro de nós. A Bíblia fala, no texto que nós lemos ali em Gênesis 15, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos. Olha só o que Abrão está dizendo aqui. Estou sem família, Deus. Estou sem parente. Estou sem abrigo para as minhas emoções, para as minhas carências. Ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Deus faz uma promessa a Abraão: não, você vai gerar filho. Você vai gerar, você não está amortecido ainda. Você tem vida para dar ainda. As coisas não acabaram. Das tuas entranhas tem vida aí, tem glória, tem força. Ainda que você sinta que não tem mais vida, tem vida nas tuas entranhas. Aleluia! Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Tem vida aí, não é pouca não. Aleluia. Aí, na resposta emocional que Abrão dá àquilo que Deus fala, Abrão responde com a alma. A Bíblia diz: e creu ele. Ele quem? Abrão. E creu ele no Senhor, e Deus imputou-lhe isto por justiça. Deus viu, porque Deus vê a alma. Deus viu como a alma de Abrão reagiu. Deus soltou a palavra. A palavra saiu da boca de Deus, chegou na alma de Abrão, e a alma de Abrão respondeu: vai acontecer. É verdade. Quando a tua alma responde a palavra de Deus com fé, as coisas acontecem na sua vida. Amém? E creu ele no Senhor. Então, eu estou ferido, eu estou longe de casa, eu choro pela necessidade das minhas carências que trago dentro de mim, mas Deus falou e eu criei, Deus mudou a minha sorte. Essa foi a realidade de Abrão. O fato de Abrão ter crido na palavra de Deus mudou a história dele, e creu. Então essa é a resposta que nós temos que ter. Querido, você precisa responder o que Deus fala com você, porque Deus fala. Deus não fala só com Abraão, Deus fala na sua realidade, Deus fala na tua vida. Então não é brincadeira quando Deus falou para Abraão: eu sou o teu escudo. Não é brincadeira quando Deus fala conosco: eu sou o teu escudo. Não procura você pegar as coisas que Deus fala. Não. É poder, a palavra de Deus é poder. A fé que gera vida, a fé que transforma, a fé que toca no céu, é aquela fé que responde a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a fé que gera vida. Não é você, tem gente que tem muita fé nisso, muita fé naquilo, tem muita fé em mim, eu tenho muita fé que eu posso fazer as coisas. Não, mas a fé que responde a palavra que sai da boca de Deus é uma fé diferente. É uma fé que transforma a realidade, transforma as coisas que são reais. Então quando Deus fala algo, nós temos que crer.
Porque às vezes as realidades que você está vivendo vão gerando insegurança, porque vão tirando a sua fé. As coisas que vão acontecendo comigo vão roubando a minha fé. Eu não posso deixar isso acontecer. Tem uma palavra lá em 1 João, que eu vou dar um exemplo, né, de uma palavra de Deus. 1 João capítulo 5, verso 18, fala assim: sabemos, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não é que não peca, não vive em pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Jesus causa terror nas trevas. Sabe o filme de terror? Eles têm um terror da pessoa de Jesus. E é Ele o teu escudo. Você vai ter medo do quê? Nós vamos sentir medo do quê? Né? Então o maligno não pode tocar em você. Mas eu preciso ouvir a palavra de Deus para acreditar nela. E é da minha relação com Deus. Não é só ouvir a informação. Porque eu posso chegar e falar para você: Deus é o teu escudo. Eu estou te dando uma informação. Você fala: que bom, Deus é o meu escudo. Eu preciso de mais. Eu preciso receber a palavra da boca de Deus. E isso você não recebe de nenhum pastor. Você recebe no esconderijo da tua oração. Quando você está na presença de Deus. A palavra, quando a palavra vem de Deus, ela gera fé. E eu passo a acreditar naquela realidade. E isso gera a emoção que eu preciso para poder vencer e continuar a minha caminhada. A segurança que eu preciso vem da palavra de Deus. Por isso que você não pode permitir que nada atinja ou destrua a sua fé. Existe toda uma ação para fazer com que tua fé vá sendo minada com o tempo. Como que eu mantenho a minha fé viva? Como é que minha fé se mantém viva? Às vezes, eu estava falando aqui sobre a ceia, nós não entendemos o valor da repetição. Eu preciso constantemente estar ouvindo a pregação da palavra de Deus, porque isso gera fé. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é quando eu falo e o Espírito Santo pega aquilo que eu falo e leva até o teu coração. São duas coisas diferentes. No momento em que o pregador está pregando, ele está falando uma coisa, mas o Espírito Santo pode estar usando aquilo para atingir seu coração e gerar fé na sua alma. Quantas vezes as pessoas me falaram assim: você pregou para mim? Não, eu não preguei para essa pessoa. É que no momento em que eu estava pregando, o Espírito Santo pegou aquela informação e transformou em fé na alma da pessoa. Então para você manter viva a sua fé, você tem que estar no ambiente que é de fé. A igreja é o melhor lugar de ambiente de fé que você pode vir, porque aí você é alimentado pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Por que eu quero morar, estar presente na casa de Deus? Porque aqui eu recebo dessa injeção que transforma a minha fé. Nós conversávamos na célula, e uma pessoa estava falando isso. Quanto ela foi transformada por estar ali na célula, ouvindo a palavra de Deus, vindo à igreja, tendo a sua fé sendo avivada, fortalecida. Porque fora daqui, o que acontece com a nossa fé, com o isolamento? Ela vai enfraquecendo, vai perdendo força. A palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 10: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Quer dizer, retenhamos significa proteja. Pegue aquilo que você recebeu de fé e coloque num lugar, num cofre da sua alma. Não deixe que invasores venham e roubem de você a fé que você tem. Porque o mundo está aí para roubar a nossa fé. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Porque o que estimula você estar aqui, estimula a sua fé. E você não estar aqui, desestimula a sua fé.
Outra coisa importante que nós temos batido demais aqui é a leitura da Bíblia. Como a leitura da palavra produz fé na nossa alma. Porque ali eu estou em contato com o que Deus falou com o seu povo no decorrer da história. Vou aprendendo, vou recebendo, vou sendo fortalecido. Receber a palavra de Deus. A Bíblia fala lá em Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na palavra do Senhor. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor. Na sua lei, na lei do Senhor, que é a palavra do Senhor. A lei do Senhor é a palavra do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei, na sua palavra, medita. O que Deus falou? O que Deus pensa? O que Deus quer? Quer dizer, essa pessoa, diz a Bíblia, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore verde, forte, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto a tua mão fizer, meu irmão, prosperará. Deus vai te dar uma mão que vai te fazer bem sucedido, em nome de Jesus. Diga! Todas as coisas